esperar ele avisar que inicia a gravação. Tá, já tem a confirmação. Desculpa. Então, a ideia é retomar alguns elementos das aulas anteriores, dos vídeos assistidos e os textos lidos, para mais ou menos ir situando a partir de onde iremos avançar. Depois, mais no final da aula, depois do debate, podemos conversar um pouco acerca da questão da avaliação, ou das questões da avaliação, dependendo das escolhas de vocês. E vamos discutir, então, esses dois textos enviados para vocês, que são acerca de saber camponês, práticas ecológicas tradicionais e inovações, e de sistema de produção e sistema de saberes, considerando que a cada mudança do sistema de produção se impõe ou se faz necessário uma redefinição dos saberes das famílias camponesas para se adaptarem a uma nova forma de produção de cereais ou uma nova forma de produção de animais, né? Novas cultivares, novas variedades, mas também novas práticas agropecuárias, né? Domínio de novas técnicas, de novos saberes, de novas tecnologias, de novas ferramentas de trabalho que se fazem necessário. Mas isso vamos discutir com mais propriedade, com mais tranquilidade no interior do texto. Queria só retomar os dois materiais de maior fôlego que vocês receberam, que foi os audiovisuais de Bandeiras Verdes, né, e Fronteiras de Imagens, que retrata um pouco essa forma de organizar a migração, né, de organizar a chegada num novo local, de organizar o fazer das primeiras roças, né, um sistema de regras de convivência que precisa ser pactuado no interior da própria, no interior da própria comunidade, da própria localidade, mas também em relação às outras localidades, às outras comunidades, né, os outros grupos. Então, existe uma pactuação no interior em relação às regras do jogo social, e existe uma pactuação que depende de estabelecer relações minimamente ajustadas, né, e pressupõe que essas relações minimamente ajustadas se estendam também aos grupos no exterior da própria localidade, porque podem emergir dessa ocupação conflitos por áreas de pesca, por áreas de caça, por áreas de coleta de produtos da floresta, a retirada desses produtos, né, madeireiros e não madeireiros. Então, é necessário uma definição das regras do jogo social. Uma compreensão do limite desses territórios, que são os locais de pertencimento dos grupos, né? E em que medida essas regras, sendo violadas, devem receber algum tipo de punição, algum tipo de constrangimento. Quando esse constrangimento se dá no interior do próprio grupo, reacomodando os indivíduos que participam do conflito, nesse caso, entre aspas, que estão desajustados às regras do jogo social, e quando, conforme apresentou o vídeo, pressupõe que esses indivíduos podem até mesmo ser expulsos do grupo, e expulsos do grupo necessitando se acomodar no interior de novos grupos, ou de outros grupos, né, ou de diferentes grupos. Então, o primeiro vídeo discutia um pouco isso, da chegada do Raimundo Bala e a esposa, Domingos Bala e a esposa, de como eles se acomodaram nesse novo território,
de como eles foram rivalizando com outros grupos, se ajustando, se acomodando, como foram constituindo relações com os atravessadores, com os marreteiros, com os comerciantes, como foram organizando as suas formas de acesso à educação, à saúde, às catequeses religiosas, né? Como foram constituindo uma organização coletiva, definindo quem gerenciaria essa organização coletiva. Então, tratava basicamente desses elementos e, mais tarde, também da presença de outros agentes externos com pretensão de se apropriar daquelas áreas. E, por isso, também a necessidade de organizações que avancem a um domínio maior para poder resistir a essas formas de constrangimento externa que migram para o interior do próprio território. E o vídeo, e o texto seguinte, né, e aí só relembrar que nós estamos chamando de texto tanto um audiovisual, um documentário, quanto um texto escrito, né, porque são textos, né, assim como uma fotografia é um texto, uma música pode ser um texto, e por aí vai. Então, o texto seguinte tratava do processo de apropriação dos recursos naturais no território Xingu e de expropriação das populações locais. E aí ele se estendia por um período de aproximadamente 400 anos, recortando elementos da análise, é claro, para a análise, dando conta de que o Estado esteve, na maioria dos momentos, presentes e atuando no interior do território, e atuando de forma a inibir alguns grupos e a beneficiar outros grupos, que ele, às vezes, se fez presente como força repressora e, às vezes, se fez presente como oferta de serviços, quando ele atuou, ou quando a igreja atuou, a partir das missões dos jesuítas, mas também outras missões religiosas que se estabeleceram, notadamente aqui na embocadura do Igarapé Panela, mas também em Porto de Mós, em Gurupá, onde principalmente a Igreja Católica Apostólica Romana primeiro se instalou, né? A prelazia foi transferida bem mais tarde de Porto de Mós para Altamira, aí já no século XX, e ela atuava a partir de Porto de Mós, que era a sede da catequese, então, mas atuando no plano da oferta de educação, de saúde, né? Por isso eu também comentei com vocês, e no texto também deve estar minimamente sinalizado isso, não por acaso que a atuação era da igreja na oferta de saúde e educação até bem pouco tempo atrás, do Hospital São Rafael, que depois virou, entre aspas, o CESP, e o Colégio Maria de Matias, que atua até hoje, né? Então, porque o Estado e a igreja, várias igrejas, não só uma, e em vários locais distintos também, atuaram de forma conjunta em vários momentos. Não por acaso, o próprio censo era feito a partir da contagem, não de sujeitos, mas de agentes religiosos, né, de indivíduos definidos como alma. Então, num povoado X, a igreja fazia o recenseamento e oferecia o dado para o Estado, dizendo, aqui tem 37 mil almas. Dessas 37 mil almas, tanto são pessoas idosas, tanto são adultos homens, tanto são adultas mulheres, tanto são jovens homens, jovens mulheres, tanto são crianças homens, crianças
mulheres, mas contabilizadas a partir da ideia de alma, né, do princípio de alma, que é um princípio ligado às igrejas e não ligado ao Estado. Esse Estado laico, então, agia muito mais como repressor das populações locais e como favorecedor, incentivador, dinamizador do saque aos produtos da floresta, ou, como nomeamos mais recentemente, aos produtos naturais. E isso se estendeu desde 1630, 40, principalmente a partir dos engenhos em Gomoaru e Maturu, Gurupá e Porto de Mós, depois se expandiu para os contratos de encaminhamento no interior do Xingu, do Riozinho do Anfrísio, do Curuá, nos contratos de encaminhamento para a ocupação dos seringais e a retirada do látex, do leite, da seringa, né? Isso se estendeu no processo de construção da rodovia transamazônica, quando o Estado arrecada as terras públicas do Estado do Pará e tomando o domínio dessas terras, se constitui, então, enquanto terras da União, e não são pouco, não é uma área pequena, são 100 quilômetros ao longo da rodovia transamazônica, no interior do estado do Pará. É claro que nos outros estados da federação, o Estado Nacional, a União, também fez isso, mas vamos ficar mais restrito ao nosso território. Então, essas terras passam a ser de domínio da União e o Estado organiza um processo o Estado-União, né, Estado-Federação, organiza um processo de ocupação, de partilha dessas terras públicas em lotes de 100 hectares ou em gleba de 500 hectares de 3 mil hectares. Incentiva a migração, oferece um bocado sinaliza um bocado de incentivo a essa população, muitas vezes ficou, de fato, só na sinalização, porque em algumas vicinais não se chegou a construir nenhum quilômetro de estrada, os próprios moradores tiveram que construir a estrada, trocando a abertura dessa vicinal por madeira das propriedades, com algum proprietário de serraria que se estabeleceu próximo, ou tiveram que se organizar, acampar no INCRA e forçar a abertura de vicinais, a construção de ponte, a construção de escola, de postos de saúde, a própria demarcação das propriedades, e não é estranho que milhares de lotes ao longo da Transamazônica e das vicinais na Transamazônica sequer têm ainda título definitivo. Ainda tem um primeiro título provisório de ocupação, que não se constitui num documento oficial ofertado pelo próprio INCRA. É claro que milhares de propriedades estão com título definitivo, mas ainda várias outras milhares ainda não têm esse título definitivo. Mas aí o próprio Estado, então, organiza a ocupação dessas propriedades, e nessa organização, nessa nova entrada de imigrantes, muitos dos moradores anteriores, que podem ser definidos como populações tradicionais, ou povos tradicionais, foram remanejados, foram retirados das suas propriedades e tiveram que se acomodar em outros locais, em outras propriedades, ou no interior da cidade. Então, o Estado redesenhando a própria ocupação que havia incentivado a ser produzida, e agora ele, na década de 70, com o projeto de colonização, redesenha um pouco o perfil desse processo de ocupação do território. E aí a ideia de fazer a leitura como processo, ela tem um objetivo, primeiro, que é de perceber essa continuidade, né? Perceber
que uma mudança do produto que organiza a economia local, por si só, não oferece uma ruptura com as regras do jogo social, com as formas de produção e apropriação dos produtos que estão sendo produzidos. É dizer que a derrocada ou a fragilização dos canaviais em Gomoaru e no Maturu, a saída do domínio dos franceses, dos holandeses, dos portugueses, dos espanhóis, porque eles se revezaram no domínio desses engenhos, não modificou a passagem do domínio francês para holandês, não modificou as relações com os trabalhadores dos engenhos. Continuou sendo uma relação de apropriação, continuou sendo formas escravagistas de contrato, de trabalho. Aliás, nem se deveria falar em relações contratuais de trabalho, né? Porque as relações contratuais pressupõem dois indivíduos, um comprador e um vendedor de força de trabalho. Naquela situação não tinha um comprador e nem mesmo tinha desculpe a coceira no nariz, nem mesmo tinha um vendedor de força de trabalho. Tinha alguém que a força, e pelo exercício da força, porque tinha condições concretas para exercer essa força, confiscava a força de trabalho alheia e a subjugava no seu domínio a uma expropriação, definindo, muitas vezes, um retorno para esse dono da força de trabalho, que era só a subsistência, que era gêneros alimentícios, que era a alimentação. Mas nenhum valor em troca da força de trabalho. Na condição de contratos modernos, nós temos clareza de que vendemos a nossa força de trabalho. Não vendemos o nosso trabalho, porque não somos donos daquilo que produzimos enquanto trabalhadores. Quem é o dono daquilo que produzimos enquanto trabalhador é o dono da empresa, não é o trabalhador. Ao trabalharmos, nós vendemos a nossa força de trabalho, a nossa capacidade criativa, inventiva e também o esforço físico de produzir durante 8 horas, se horas adicionais, então temos direito a receber um valor adicional em relação a essas horas extras. Mas se nós formos trabalhar numa marcenaria, não vamos ser dono das cadeiras produzidas, porque o dono das cadeiras produzidas é o dono da marcenaria que nos contratou para trabalhar. Então, não somos dono do trabalho que se materializa na condição de uma mercadoria para a troca. Somos donos só da força de trabalho que se materializa na forma de uma mercadoria cujo proprietário é quem contratou a nossa força de trabalho. Mas isso não é o objeto da aula, então não vou avançar nisso. Mas se depois alguém no grupo, no WhatsApp, solicitar um texto que discuta com mais propriedade questões ligadas a isso, a venda da força de trabalho, e em que condições o trabalhador, de fato, pode vender o trabalho, e não está vendendo só a força de trabalho, né? Um camponês, no geral, vende seu trabalho. Então, ele pode dizer, perdão, essa coceira no nariz o tempo todo, ele, de fato, pode dizer que está vendendo o fruto do seu trabalho. Um pescador está vendendo o fruto do seu trabalho, um coletor de castanha está vendendo o fruto do seu trabalho, um caçador que caça para a venda está vendendo a caça, que é o fruto do seu trabalho. Já um trabalhador, em geral, da indústria não tem mais essa possibilidade, porque ele não está vendendo o fruto do seu trabalho, ele só vende a força de trabalho. Ricardo Antunes, que é um autor da sociologia do trabalho, com o qual eu trabalho, né? Gosto muito dele, ele discute isso com bastante, acredito eu, com bastante propriedade. Então, se alguém deseja entrar mais um pouco nessa
que a ideia também da aula é também sugerir avançar em outras direções, também sugerir outras leituras, além dessas que o próprio conteúdo programático talvez a palavra impõe não seja mais adequada, mas é quase como isso. Tá? Se foge pouco disso. Né? Até porque depois, se vocês forem migrar para uma outra faculdade, para uma outra universidade, vocês terão obrigatoriamente, quer dizer, não tem como fugir, de levar junto as disciplinas que cursaram, o conteúdo programático, a ementa e a bibliografia trabalhada. Então, vai ser checado, vai ser fiscalizado, vai ser verificado se aquele objeto foi apropriado no interior daquela atividade. E podemos chamar de disciplina de conteúdo curricular, o nome, embora esteja dentro de um projeto distinto, mas são nomes diferentes para nomear o mesmo objeto. E aí agora eu queria, então, depois desse monólogo, que nós fizéssemos um apanhado coletivo, primeiro trabalhando um texto e depois trabalhando outro texto. Aí, como não está definido antecipadamente qual texto trabalhamos primeiro, mas a ideia é tentar esgotar minimamente o assunto de um e depois passar para o outro. Então, a ideia é que a primeira pessoa que tomar a palavra, agora, no nosso debate, no nosso diálogo acerca dos dois textos, como será a primeira pessoa a tomar a palavra, será também a que vai indicar a partir de qual texto iniciamos o debate. E não tem uma definição a priori, precisa ser esse ou precisa ser aquele. É a pessoa que usa a palavra que vai dizer a partir de onde ela inicia a construção da sua argumentação. Então, eu vou ficando por aqui nesse monólogo e depois retomo um pouco mais para o final. E a ideia é, então, fazer blocos de 4, 5 participações. E aí eu faço um pequeno apanhado de algumas questões e depois reabrimos o diálogo e quando fecharmos mais 4, 5 participações, aí eu faço um outro apanhado, tentando contemplar 2 apanhados de um texto, 2 apanhados do outro texto, para ficar minimamente equilibrado aí o debate a partir do que foi oferecido como subsídio para o diálogo nessa nossa aula de hoje. Então, quem gostaria de se inscrever para iniciar a conversa? Perdão, bati com força aqui, não. Ou vocês Boa preferem... tarde, professor. Não, o Anderson Boa tarde, já... Isso. Eu vou falar um pouco aqui sobre o texto do Saber Camponês, Práticas Ecológicas, Tradicionais e Inovações, que o que eu percebi nele, né, as formas que era utilizado como para estar passando a questão da terra, quando ela é fraca ou forte, e a gente, hoje, na academia, a gente conhece como terra fértil, né, ou infértil. A questão, aí também eles falam se a terra é fria ou quente, né, assim como os alimentos, que um alimento frio não pode ser aliás, uma cultura fria não pode ser plantada em solo frio, e sim em solo quente. Então, é todo um saber que tem em volta disso, né, que foi adquirido, é adquirido através de experimentos, né, a gente vê que o camponês, no caso, o agricultor familiar,
ele não emprega uma técnica ou uma tecnologia sem antes experimentá-la. Ele não vai de acordo com o que é passado apenas por palavra, mas sim ele tem que ter concretizado aquilo, ou seja, ou ver se aquilo é viável para ser implementado em sua propriedade. E foi basicamente isso, uma história desse texto, né, que eu vi, e após aí os colegas falarem também, a gente vai apanhando algumas outras coisas, né, que achar interessante. Tá certo, obrigado, Anderson. Quem gostaria de ser a segunda pessoa a participar da nossa conversa, do nosso diálogo acerca do texto? Pode ser a Rafaela? Quem mais, além do Anderson, está presente? Que às vezes aparece aqui, mas não tem como saber se está presente ou não, se a pessoa não abre o microfone para participar. Oi, professor. Opa! Então vamos lá, pode. Elielson. Sim, Elias, pode falar da sua interpretação do texto. Bom, eu achei interessante, né, a questão dos saberes, né, que até hoje se usa, né, tanto nas culturas que já estão aparecendo, né, que já plantavam. Eu achei interessante foi a questão do texto que que o produtor relata que a vir para cá ele teve assim, entre aspas, certa dificuldade de se adaptar, né, por encontrar um ambiente totalmente diferente, uma vez que onde eles estavam a mata era mais rala, né, que aqui o cara chama de juquira, né, aquela mata que já está começando a se desenvolver. E aqui, quando chegou aqui, as árvores eram altas, fechadas, então para colocar a primeira roça, eles tiveram uma certa dificuldade, né? E até eles adquirirem um novo saber, né, entre aspas, né, um novo saber, um novo meio, perdão, de trabalhar, eles tiveram certa dificuldade, inclusive eles relatam que a vir para cá, logo no início, eles ficavam numa área que já foram desmatadas, né, foram derrubadas, para colocar suas roças, até adquirir um novo saber, né, de como implantar, uma vez que o ambiente era diferente. E hoje, até hoje, ecoa, né, esse saber, né, a quem chega, eles vão ensinando, mostrando como é que se trabalha aqui. Isso eu achei bem interessante. Questões de época de plantio, que tiveram que fazer todo o seu conhecimento novamente, procurar a quem já estavam aqui há mais tempo, né, que é para adquirir esse saber. E eu, quanto futuro profissional, né, tenho a dizer que esse texto ele me abriu uma certa, um certo alerta, né? Não chegar em uma propriedade, por exemplo, impondo, colocando meu modo de trabalhar, meu modo de fazer, sendo que ele já tem adquirido ao longo dos anos uma maneira de exercer, né? De fazer aquilo, que muito pouco seria ouvido, né? E não vai agradar em nada a eles, né? Tendo em vista que ele já tem uma maneira de trabalhar, já tem uma maneira de experimentar aqueles plantios.
e que eu, quanto profissional, eu vou aprender muito mais ouvindo eles e juntando o que eu ouvi com o meu conhecimento acadêmico do que só tapando os ouvidos e tentando implementar, né, o que eu sei. Isso aí. Obrigado. Quem gostaria de participar do diálogo, ser o próximo a trazer a sua contribuição? Bom, para não ficar um tempo muito elástico, sem comentários, vou retomar algumas questões, e espero que elas não se sobreponham àquelas que vocês pensavam trazer no próximo bloco, ou mesmo nesse bloco, aqueles que ainda não participaram. Tá? É interessante esse elemento da autora, da Ellen Ortman. Esse texto, Saber Camponês, Práticas Ecológicas Tradicionais e Inovações, ela faz um apanhado de uma pesquisa mais ampla que ela realizou, ela e o companheiro dela, mas ela tem uma expressão assim, e um tempo de pesquisa e de investimento na produção do livro, da obra, depois do artigo, da apresentação em seminários, por aí vai, ela tem um percurso mais amplo, mais abrangente que o companheiro, né? Então, em geral, tem também esse conhecimento maior. Mas eu dizia, a Ortman faz essa publicação desse texto Saber Camponês, Práticas Ecológicas Tradicionais e Inovação, fazendo um contraponto com esses elementos do domínio tradicional, desse domínio de conhecimento, de saberes, de práticas e técnicas socialmente validadas que vão sendo repassadas, socializadas, gerações após gerações de camponeses. E, ao lado disso, ela chama atenção para um elemento que, em geral, deixamos passar batido, que é esses conhecimentos, eles vão sendo atualizados permanentemente. Eles não são repassados assim como se fosse uma caixinha, como se fosse um produto que é entregue do pai para o filho, do filho para o neto, do neto para o bisneto, para o tataraneto e por aí vai. Porque esses indivíduos das novas gerações vão forçadamente precisando atualizar esse conhecimento, ressignificar esse conhecimento, né? Ressituar esse conhecimento. Por quê? Porque vão sendo introduzidas novas variedades, porque a terra, entre aspas, vai cansando com as práticas anteriores da agricultura familiar, as práticas ao longo de uma geração. Então, isso, de uma certa forma, impõe, né, sinaliza para a necessidade de, ao mesmo tempo que vai conservando, que vai trazendo de uma geração para outra vários conhecimentos, várias instruções, vários ensinamentos acerca das lidas, das práticas, dos cultivos, das cultivares, das variedades, da forma de armazenar, de guardar a semente, por aí vai, também pressupõe que vá se aprendendo a utilizar novos insumos, novos equipamentos, novas ferramentas, novas práticas, e a introduzir
a incorporar na sua gama de habilidades o domínio de novas cultivares que vão sendo introduzidas, né? O que eu quero dizer com isso? Quero dizer com isso que, mesmo se formos na Bahia falar de uma agricultura tradicional do cacau, ou aqui em Medicilândia, por exemplo, sem desconsiderar que em vários outros municípios também se produz cacau, também se domina sistemas de saberes da prática do cultivo do cacau, domínio dessas variedades, domínio da polinização, domínio da enxertia, da clonagem, domínio das madeiras mais apropriadas para se fazer o caixote, para fermentar, domínio de madeiras mais apropriadas para se fazer barcaças cada vez mais leves, com sistemas de moldanas cada vez mais apropriados para deslizar em cima de trilhos, de substituir coberturas de brasilite por coberturas desses rolos de plástico, e que pesa bem menos, então facilita o trabalho. Mas um olhar cuidadoso iria verificar, dizendo que é uma cultura tradicional do município, mas as práticas, o jeito de fazer, o jeito de colher, o jeito de fermentar, o jeito de reproduzir novas plantas mudou muito da década de 70, da metade para o final dos anos 70, quando se iniciou a introdução dessa cultivar aqui, notadamente no município de Medicilândia, a partir da CEPLAC, ali do quilômetro 100. E, notadamente, no início, particularmente, substituindo a palavra notadamente pela palavra particularmente, particularmente com algumas famílias de baianos, porque já tinha um certo domínio, então resolveu arriscar a introdução da lavoura cacaueira nas suas propriedades. E com incentivo, é claro, subsídio a partir de financiamentos e com assistência técnica, o acompanhamento, a assessoria técnica da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira, ali do quilômetro 100. Até hoje tem ainda um lote no quilômetro 100. A própria Casa Familiar Rural em Medicilândia funcionou a partir dessa estrutura que a CEPLAC cedeu, de casas, alojamentos, escritórios e auditórios, que ela tinha ali na Agrovila do quilômetro 100, em Medicilândia. Então, basicamente, esse texto chama atenção para esse domínio de saberes, né, que compõe o interior de um sistema de produção, e da necessidade de, numa simples mudança de variedade, precisar ressignificar esses saberes, precisar fazer novas combinações, porque uma nova variedade pressupõe um tempo maior ou menor para produzir, pressupõe uma observação mais cuidadosa da aceitação dessa nova variedade no mercado local. Vocês viram que a autora trabalha esses elementos no interior do campesinato. Isso que é produzido para o consumo familiar, desculpe novamente, e isso que é produzido para o mercado. Quando os próprios agricultores comentam, tem essa variedade aqui, ela chega mais rápido, quer dizer, produz em menor tempo, mas para o mercado, para vender, os consumidores não gostam muito dela. E depois demora mais tempo. Não dá uma farinha tão saborosa. Então, essa aqui é usada
mais para os períodos de maior escassez de água, ela resiste mais à escassez e por aí vai. Em compensação, essa aqui chega mais rápido, então, quando precisa utilizar, essa outra aqui é mais macia, então, para as crianças, para as mulheres gestantes, para as pessoas mais idosas, é mais favorável, porque ela cozinha mais rápido, ela amolece melhor, embora é um consumo familiar, porque ela não dá um bom rendimento se fosse fazer uma farinhada, uma farinha, se tivesse uma farinheira ali para desmanchar ela, como se diz, e vender farinha na feira. Então, tem essa combinação também desses saberes, que pressupõe algum conhecimento mais ajustado às demandas de mercado, e um conhecimento também ajustado à economia doméstica familiar, quer dizer, aquilo que se consome no interior da própria família. E por isso também, e é um texto interessante para ser lido por vocês, um texto do... Deixa eu ver se não me... Eu não tenho convicção se é do Lamarck ou é do Abramovay, mas ele é um texto sobre agricultura familiar, e ele trata desses elementos, das mudanças. Primeiro, considera o autor que essa agricultura familiar, ela não só por estar constrangida por agricultura empresarial, pelo agronegócio, mas ela necessita, ela prescinde de invenções o tempo todo, e de ajustes, de observações dos produtos que são produzidos mais para o consumo familiar, interno à família, e que favorece a reprodução da família, e os produtos que são produzidos para o mercado, ter uma boa compreensão dessas demandas do mercado, entre aspas, do gosto do mercado. Claro que o mercado, como essa figura invisível, que nomeia um conjunto de indivíduos que vão às compras, né? Que trocam produtos por dinheiro, independente do sistema de trocas, mas que vão ao mercado realizar suas trocas. Isso também pressupõe trocar produto por produto, trocar uma coisa por uma outra coisa, um produto por um outro produto. Então, esse ajuste que se faz necessário, né, desse domínio. Então, um dos elementos que a autora traz é a percepção dessa combinação necessária no interior da agricultura familiar, desses sistemas em que tem um proprietário, um sítio, uma terra, né, que precisa se compreender essa terra, perceber a fertilidade desse solo, perceber que cultivares seriam mais favoráveis nesses tipos de solos, e aí, às vezes, se compreende essa fertilidade pela coloração, pela retenção da água, pela vegetação que se produz nesse solo, que é produzida, quer dizer, que ele nele cresce. Eu lembro de muitos agricultores familiares que diziam, olha, eu comprei esse lote porque tem muito maxerimbé e muito coco-babaçu. Tem muitas palmeiras de coco-babaçu e muitas árvores de maxerimbé. Então, esse é um solo fértil. Um outro dizia, não, eu comprei porque tem muita terra baixa e de terra com muito cipó, a mata muito fechada, cipoal. O outro dizia, não, mas eu comprei porque é terra preta. Aí o outro dizia, não, eu comprei essa aqui porque essa aqui é uma terra mista, um barro meio amarelado, porque eu quero trabalhar com pimenta do reino.
Aí um outro já dizia, não, mas eu comprei essa aqui, é terra preta, terra roxa, tem manchas de terra roxa, porque eu quero trabalhar com cacau. Então, esse sistema de saberes que identifica a coloração, a vegetação, que se reproduz a partir dessa terra, que localiza se é numa encosta, se é terra alta, se é terra de baixão, tudo isso que significa um sistema de conhecimento, a familiarização com esses elementos, e que possibilita se produzir no interior da agricultura familiar. Isso era um pouco desse primeiro texto, né? E também a ideia de que é um conjunto de saberes que se produzem e se reproduzem a partir de práticas, e que, mudando essas práticas, também vão se produzindo novos saberes, se incorporando novos saberes, né? Para que esses novos saberes deem conta do domínio dessas novas variedades. Aí, voltando um pouco para o que eu sinalizei, mas não complementei, que é dos textos da agricultura familiar, não tenho convicção acerca do autor, mas depois, se eu lembrar ou se eu consultar o livro, eu posso enviar para vocês no grupo. Desculpem, perdão. Do autor que vai dizendo, e quer dizer, eu faço uma leitura da agricultura familiar e particularmente da produção do cacau em Medicilândia a partir desse autor, com o que ele afirma no livro dele. Considerando que mudou bastante os insumos, as ferramentas, os instrumentos, as tecnologias, as técnicas, as práticas da lavoura de cacau do final dos anos 80 para o nosso século XXI agora, e o ano 2021, considerando isso, então, mesmo sendo fisicamente o mesmo sujeito que está trabalhando na agricultura, se ele tiver força física para fazer isso, né? Porque muitos dos primeiros pioneiros que vieram e começaram com a lavoura de cacau já não tem mais força física para estar na labuta, no trabalho, no labor, mas vamos considerar a hipótese de que seja o mesmo agricultor, que começou a abrir o lote, que plantou as primeiras lavouras de cacau e começou com o domínio de tecnologia, de práticas, de insumos, de ferramentas, instrumentos de trabalho, a formar a sua lavoura de cacau, as primeiras colheitas, as podas, a compreensão da podridão parda, da vassoura de bruxa, de desbrotar o cacau, e por aí vai. Hoje tem um conjunto de instrumentos e de ferramentas e de insumos que possibilitem que ele trabalhe numa direção bem distinta da direção inicial. A roçadeira, a combustão, a gasolina, independente da marca dela, possibilita que o roço do cacau que está sendo implantado seja feito com uma velocidade bem distinta do roço que era feito na introdução de uma lavoura de cacau só a facão, ou capinando na enxada. E eu lembro de muitos agricultores que capinavam a lavoura de cacau toda, estavam implantando 5, 6 mil pés ou mais, e capinavam e arregimentavam trabalhadores que vendiam a força de trabalho para capinar toda ela com a enxada. Dessas enxadas, em geral, que se compra nas lojas agropecuárias, mas, no geral, se colocava o cabo indo na mata e tirando varas lá, ou na juquira tirando principalmente brotos de pés de ipê, que são bastante resistentes. Então, todo esse conhecimento do trabalho com a enxada, em selecionar o cabo da enxada,
essa curvatura do cabo, para que o puxar, cortando a vegetação, fosse mais eficiente, tudo isso agora pode ser dispensado. Claro que eu estou fazendo uma construção de elementos bem distintos. Por isso eu estou dizendo, tudo isso pode ser dispensado, na medida em que agora ele faz o primeiro roço até o último com uma roçadeira motorizada. Ou faz o controle das ervas daninhas, das pragas, entre aspas, das ervas invasoras, entre aspas, porque quem invadiu foi o cacau, né? As outras ervas já estavam lá, mas nós fazemos uma inversão. Ele faz o controle, então, das ervas invasoras, das ervas daninhas, a partir de produtos adquiridos no mercado local, nas lojas agropecuárias. Antes ele não tinha a possibilidade de fazer isso, ou pelo valor desses insumos, ou porque eles não estavam disponíveis no mercado local. E isso também força, pressupõe, impõe, em certa medida, um outro domínio de técnicas, um outro aprendizado, a incorporação de novos saberes. E podemos expandir isso para o conjunto de agricultores que está fazendo a clonagem, que está fazendo seleção de novas espécies, que está trabalhando junto com a Embrapa ou com outros órgãos nas pesquisas que são realizadas. Então, vai incorporando outros domínios de saberes, domínios de conhecimento que são necessários para o trabalho no interior da agricultura familiar. Vou só recusar aqui uma ligação. Se for coisa interessante, depois a pessoa volta a ligar sem problema. Então, a ideia do primeiro texto era conversar um pouco desse texto, o saber camponês, perdão, práticas ecológicas tradicionais e inovações, era conversar um pouco acerca de como essas técnicas, essas práticas, esses saberes, esse domínio cognitivo dos sujeitos vai sendo também atualizado na medida que ele vai sendo repassado geração após geração, e como ele se estende como sistemas combinados de saberes que resultam de práticas de trabalho com animais, de trabalho com vegetais, né? E se estende também para para um domínio das relações de troca nos mercados locais ou mercados regionais, produzindo de forma que o produto tenha uma aceitação maior. Basta ver todo o debate que se coloca na atualidade, e lendo essa atualidade de no mínimo uns 10 anos para cá, mas eu acho que mais do que isso, mais fácil esse recorte de no mínimo 10 anos para cá, todo o debate das exigências de um mercado de produção orgânica do qual participam muitos camponeses que estão produzindo cacau orgânico, chocolate orgânico e comercializando produtos a partir da sua própria lavoura de cacau ou convencional orgânica, que é também um outro aprendizado, e que pressupõe aprendizado familiar, de domínio familiar, porque nisso são incorporados como indivíduos do trabalho, do labor, da labuta, homens, mulheres e também crianças, em fase de aprendizado, de domínio de saberes na agricultura familiar. Então, da minha parte, era isso desse primeiro texto, desse primeiro apanhado. Se tiver mais algum da parte de vocês, podemos conversar acerca dele antes de irmos para o próximo texto, que é de sistema de produção e sistema de saberes a partir da colonização da Transamazônica
e de como essas atividades foram se modificando e essas modificações foram forçando a novos aprendizados. Uma coisa interessante, professor, também nesse texto, é a questão da relação com a terra, o respeito que se tem, né? Como que, se tratando a terra bem, ela te dará bons frutos, e se caso tu manejar ela mal ou tratando mal a terra, tu não terá a colheita conforme tu desejava. E isso também está ligado com a questão mística, né? Pois quando tu trata bem o solo, a terra, como é usada a palavra terra, né, no texto, tu, tu, é, tu recebe uma boa colheita como uma bênção de Deus, né, dada a você. E caso você não faça de acordo com, com algumas regras de obedecer à natureza, né, quando tu extrapola os limites, então com o tempo tu vai ter um solo degradado e com isso não terá o rendimento esperado na perenização de alguma cultura naquela área. Aí esses elementos que tu traz me possibilitou, contribuiu, me ajudou a pensar nesses pares de oposição que, em geral, se constrói, né? A ideia do forte e do fraco, que pode valer nesse caso, pode se deixa eu tentar encontrar a palavra mais adequada, que pode ser relativo à terra, né? Uma terra forte e uma terra fraca, quer dizer, uma terra que tem bastante insumos, nutrientes, e uma terra já descuidada nas produções anteriores, que não foi recuperada adequadamente, que não foi possibilitada a ela o pousio necessário para a juquira crescer bastante, e quando cortada, possibilitar uma cinzas em maior quantidade para recuperar um pouco a fertilidade. Pode significar o próprio proprietário da terra, né, que é mais forte, então ele tem um conjunto maior de trabalhadores que trabalham para ele tem um conjunto maior de animais que podem ser utilizados no trabalho, tem bois, tem animais que podem ser utilizados na própria alimentação, como porcos, galinha, pato, e por aí vai, bezerros, tiram leite, faz queijo, enquanto o outro é fraco, está iniciando, tem pouca mão de obra, tem poucos instrumentos de trabalho, ferramentas, tem um sítio pequeno e por aí vai, então é um camponês mais fraco também, né? Pode-se atribuir a variedades que são mais fortes no sentido de resistente, e mais fraca no sentido de que, se faltar chuva, morrem rápido, né? A ideia do gordo e do magro também, né? A terra gorda, a terra mais forte, terra mais magra, terra mais fraca, né? A noção de quente e de frio como combinação de uma terra mais quente, uma terra mais fria, né? Aqui para nós, essa ideia do quente e de frio, eu achava estranho, observando a natureza e percebendo que no período que mais tinha chuva, era período que as plantas cresciam menos. E logo no início das chuvas, era o período que a planta crescia mais, e depois ela voltava a crescer com maior vigor no final da chuva, quando o sol já aparecia com maior intensidade. E aí, conversando com os agricultores, eles foram me orientando, oferecendo subsídio, para pensar essa combinação da terra mais quente,
no final do verão e as primeiras chuvas, que vão umedecendo a terra, mas o calor dela vai forçando ao lançamento de novos galhos, a brotações e por aí vai, né? Por isso, também, quando durante o verão cai uma chuva muito boa, que encharca bem a terra, em geral, a vegetação toda lança brotação, né? E às vezes brotação enflorada, né? Sim, professor. Daí o senhor me levou a pensar um pouco sobre quando a gente estuda o solo, né? Que o solo tem a parte sólida, tem a parte gasosa e a parte líquida. Então, a parte gasosa e a parte líquida, ela encontra-se em equilíbrio, né? Que é a parte porosa. No caso, 25% ar, 25% água. E aí eu fui levado a pensar agora que está nessa questão da ocupação do espaço poroso. E no começo das águas, o espaço poroso está completo com ar, né? E aí, como vai sendo cheio com água, proporciona, né, a raiz, a planta se alimentar, né? No caso, através do sistema radicular, e poder ter lançamentos, né, na parte aérea, assim como no final também, né, que o solo se encontra saturado de água, né, no final do período chuvoso, e aí ele começa a ser drenado e possibilita também esse novo crescimento. Aí isso vai depender, claro, de solo para solo, porque tem solos que têm maior e também tem solos que têm menor capacidade de retenção, né, de água, no caso. E isso leva a ver a questão da aptidão do solo para determinado cultivo e não a outro. Uhum, sim. É isso. E compreensão também de que esses elementos, então, de um plano mais geral, nós podemos definir como sistema de saberes, né? E aí, então, quando tem uma ruptura a partir de um processo de migração e a chegada numa outra região com outros tipos de solo, com outro tipo de vegetação, com outro tipo de clima, essa bagagem que veio, que foi trazida pelas famílias que migraram, ela, no geral, vai precisar ser ressituada, ressignificada. Quer dizer, vai demandar, para se ter êxito, minimamente se ter êxito na atividade agrícola e na atividade pecuária, num novo contexto geográfico, num novo espaço geográfico, perdão, vai necessitar de um reaprendizado, né? de refletir acerca desses novos elementos da paisagem na qual as famílias se encontram na atualidade, considerando que elas migraram e que agora chegaram, no momento atual, chegaram numa outra localidade, numa outra região, num outro estado, e por aí vai, com um clima diferente, com incidência de chuvas, de uma quantidade diferenciada, né, o volume pluviométrico, com um espaçamento maior ou menor entre as chuvas, né, precipitações da chuva, com um clima que pressupõe, dependendo do local, de onde saiu para o local onde veio, onde chegou, perdão, pressupõe às vezes 15 ou 20 graus de diferença na temperatura. Então, mesmo tentando reproduzir algumas variedades, não vai conseguir, né? E aí a importância da pesquisa agronômica do plano genético e modificando essas variedades para que elas possam ir se adaptando a novos climas, né? Isso que a Embrapa faz no contexto da agricultura familiar
também na agricultura empresarial, mas como estou trabalhando particularmente a partir da agricultura familiar, então, no contexto da agricultura familiar no semiárido, com os camponeses nordestinos ali ao longo do Rio São Francisco, em Petrolina e Juazeiro, passei por lá alguns anos atrás, observei algumas dessas atividades, né, de variedades que as famílias nordestinas julgavam não terem nenhuma chance de cultivar nas suas propriedades, e agora sobrevivem a partir dessas cultivares, né, como pêssego, maçã, uva, ameixa, caqui, pera, e por aí vai, que em geral se identificava isso como produção do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, no máximo chegando até uma parte de São Paulo, e não mais do que isso, né? Então, esses elementos aí que a pesquisa, compreendendo, interpretando, vai possibilitando, favorecer para a agricultura familiar e se adaptando, se adequando a novas temperaturas, novos climas, novas regiões, e mesmo ponderando acerca das terras mais apropriadas para algumas cultivares. Eu lembro de toda a discussão que existia, considerando particularmente 2 municípios, o Anapu e Medicilândia. E por quê? Porque muitas lideranças de Anapu, eu poderia citar algumas, mas não vem ao caso agora, se encontravam com lideranças de Medicilândia, de Uruará, mas particularmente de Medicilândia, no final da década de 70 e metade da década de 80, e demandavam experimentos da CEPLAC no Anapu, ligado à lavoura cacaueira, à cultura do cacau. A argumentação que, em geral, se utilizava dela era de que no Anapu não tinha terra apropriada para a lavoura de cacau, que a lavoura de cacau só, entre aspas, se daria bem, só seria exitosa na terra roxa. E o município de Anapu hoje também é um produtor de cacau, e muitas áreas de terra mista, de terra amarela, né, como se diz, barro amarelo, de terra arenosa, foram incorporadas na atividade da cultura do cacau. Então, isso também vai servindo como descoberta, vai propiciando novos aprendizados, novos saberes, né, novos domínios de elementos ligados à fertilidade do solo, né. Então, isso também do solo, de nomear a partir das cores, né, a partir da textura, a partir da drenagem da água, né, se é um solo mais fofo, se é um solo mais compactado, portanto, ele não vai ter a mesma capacidade de reter água logo que as primeiras chuvas começarem, e por isso ele é menos adequado, mais adequado para aquilo. A própria leitura da necessidade de mais sol pela manhã, que favorece mais para certos tipos de plantação, considerando a lavoura de cacau, a própria incidência de sol, então, quais as variedades de sombreamento mais adequadas, e aí foi todo um aprendizado, porque a própria CEPLAC orientou muitas vezes a um tipo de sombreamento que não foi muito adequado. 8, 10 anos depois, se verificou que era dos menos adequados possível. Desculpe, e alguns que os agricultores foram insistindo e, entre aspas, teimando de colocar como sombreamento, a própria CEPLAC depois foi indicando como bem mais adequado do que aquilo que ela, a partir do conhecimento técnico, a partir das suas pesquisas anteriores, já havia indicado. No caso aí, o senhor fala da seringa, né?
A seringa, aquela paliteira que era muito utilizada, né, e outras variedades ali em Medicilândia, teve muitos agricultores que eliminaram praticamente todo o sombreamento que a própria que a própria CEPLAC havia oferecido à semente, para eles fazer o viveiro das mudas para sombreamento. Certo. E mudando um pouco de cultura, mas indo para a cultura do milho, como a gente tem a ligação permanente no sítio, e meu pai sempre fala que o milho, para dar bom, né, tem que ser plantado no mês de dezembro, né, porque depois a terra fica muito fria. Ele usa justamente esse termo, fria. E mas isso para a gente, para nós que somos agricultores familiares, que de certa forma o trabalho é feito manual, dá muito certo. Agora imagina, né, pegar uma propriedade ou que não que o agricultor familiar não possa fazer, né, o plantio mecanizado, mas se realizar o plantio no mês de dezembro, a colheita vai dar no meio do inverno, praticamente, vai dar em abril. Então, vai ter muita espiga germinada e o solo também vai estar um pouco inadequado para fazer a colheita. É toda uma mudança, e vem a questão da tecnologia, né? Vai vindo as tecnologias, vai ter que ir se adequando àquelas tecnologias que está sendo exposta, e aí muda todo um contexto do que se seguia antes, né? E o que passa a ser seguido de um certo ponto em diante. Então, isso mostra que o senhor já relatou anteriormente, que é essa dinâmica que existe, né? Não é uma coisa engessada. Se a gente pega esses elementos que tu traz e leva pode levar tanto para esse universo das cultivares, né, dos legumes e por aí vai, como levar também para o universo das criações dos animais, né? Tem um texto, eu não estou lembrando quem é a autora, é também uma mulher, e é um texto produzido a partir de pesquisas no interior de Santa Catarina. E ela trabalha com os relatos, a memória dos camponeses acerca das variedades de gado, principalmente dos bois, né, utilizados como animais de tração para puxar a carroça, o arado, e por aí vai, daqueles que eram os mais adequados e que foram substituindo na medida que foi se produzindo gado mais para o mercado, para abastecer o mercado local, e aquelas raças crioulas foram sendo abandonadas, né? São um ou outro agricultor que ainda tem, né? Porque também foi substituindo o arado pelo trator, né? Aquela máquina de plantar manual pela plantadeira, a foice de cortar a soja pela colheitadeira, aquele quebrar o milho na mão pela colheitadeira mecânica, por aí vai. Mas aí ela trabalha esses elementos que tu traz, que é da pesquisa produzindo novas variedades e adequando esse tempo da produção da variedade aos elementos climáticos. É muito comum isso em Santa Catarina com as lavouras do fumo, né? Porque precisa estar numa relação estreita com os elementos climáticos, porque tem muita precipitação, às vezes tem chuva de granizo, e que dependendo da incidência de granizo, acaba com a lavoura toda, embora eles colocam, em geral, no seguro, e, em geral, é resultado de financiamento, mas mesmo estando no seguro, tu só tem a reposição das despesas, o lucro não existe, né? A possibilidade de êxito não deixa de existir.
Então, são essas combinações e ela trabalha principalmente com variedades de trigo, que praticamente sumiram da paisagem, com variedades de arroz, com variedades de melancia, melão, que era para o consumo familiar, e foram substituídos por essas outras que agora são produzidas num período menor de tempo e com outros elementos da sua composição que possibilita que eles não estraguem muito rápido, não rebentem com muita facilidade, não amassem muito quando são transportados a longa distância. A melancia, uva também, porque era uma produção familiar e era uma produção de vinho também familiar, doméstica, né, para o consumo familiar e da rede de vizinhança, da rede de trocas, e agora são variedades que foram introduzidas e que têm a ver com a produção para as vinícolas, para a venda nas vinícolas, ou para a produção, quando o próprio agricultor tem essa possibilidade de produzir o vinho para o mercado local, o mercado regional, o mercado nacional, e até mesmo para o mercado internacional, né, de como essas variedades vão se modificando. E isso vale também para o plantel de galinha, isso vale também para o rebanho de bovinos, né, de como vai se modificando ao longo do tempo, vai se incorporando outras espécies, vai se demandando outro conhecimento, vai se ajustando com o calendário de trabalho da família, né, como isso vai acontecendo. Como nós ficamos só em 4 pessoas, eu só queria checar se, de fato, os outros 2 ainda estão participando, que é o... Deixa eu só virar um pouco minha tela. Elielso, professor. O Elielso está, o David também está? Para a gente abrir a rodada, então, do segundo texto, com alguns comentários de vocês, e depois eu posso fazer um apanhado também, porque talvez do primeiro a gente tenha conseguido fazer um bom apanhado de elementos aí, dessas questões ligadas às práticas ecológicas tradicionais, e a ecológica não nesse sentido dos ecologistas, da preservação ambiental, mas de um plano mais abrangente, que é da relação sujeito-natureza e sobrenatureza, né? Por isso a ideia do tempo, do clima, do fraco e do forte, do gordo e do magro, por isso também a ideia desculpe outra vez, do plantar em relação às fases da lua, né? De que lua é mais adequada para que se tenha mais frutos, ou que se tenha mais vegetação, né? Eu lembro das conversas com o pai, quando eu era, não vou dizer quando eu era pequeno, porque eu não cresci, né, mas quando eu era mais jovem, ainda no Rio Grande do Sul, meu pai dizia assim, vamos esperar para plantar o soja só daqui a 9, 10 dias. E havia chovido bem no dia anterior, e aí eu ficava curioso, mas por que não aproveitar essa chuva agora e plantar logo, porque vai que daqui 8, 9 dias não chove. Aí vai plantar, a terra está seca, já vai demorar mais para nascer, já vai nascer mais frágil, e fazia toda uma argumentação. Aí o pai ia com uma única resposta. É porque se plantar agora, nesses 2, 3 dias, hoje, amanhã e depois, tem uma tal de força da lua nova. E na força da lua nova vai produzir mais folha do que vagem. Então, vamos esperar para plantar na força da crescente, ou da minguante, ou da cheia, não lembro direito qual era essa fase da lua, porque aí produz menos folha
dá uma vegetação menor, um pé de soja menor, mas em compensação vai produzir mais vagens e frutos melhores. E com o milho era a mesma coisa, com o feijão era a mesma coisa, quando ia plantar semente de melancia era a mesma coisa, quando ia podar a videira, né, o parreiral, perdão, videira de maçã, né? Até mesmo a lida, né, professor? A lida com os animais, né? Tipo, Isso, a lida com os vai fazer a animais. capação em um porco. É muito raro eles não seguir a lua, né? Porque questão de sangramento, enfim, essas coisas, para cura. Então, eles respeitam muito e realmente eu vejo que dá certo, cara. Eu vejo que sempre funciona, né? Então, eu fico pensando, eu até comento brincando, por que eu vou mexer numa coisa que está dando certo há anos, né? Então, é interessante. Questão de pesca, né? Questão de com relação à lua boa de pesca, a lua boa para ir e dar uma caçada, né? Então, tudo isso é levado em consideração na hora de fazer esse planejamento, de tanto de agricultura, de pesca e caça, né? Alguns anos atrás, tinha vezes que quando a gente fazia a compra nessas lojas de pesca, de anzóis, linha e algum instrumento para pesca, recebia um calendáriozinho assim pequeno de 12 meses com as fases da Lua. E aí indicava ótima, boa, razoável e ruim. E, no geral, quem produzia esse calendário, claro, produzia a partir desses saberes dos pescadores, que são camponeses da água, né? Camponeses da várzea, da água, da beira do rio. E, no geral, também, se a gente vai se aventurar uma pescaria de final de semana, tem vezes que, dependendo de qual é a lua, nem mesmo compensaria levar as malhadeiras e as tralhas, porque dificilmente vai pescar alguma coisa. Então, mesmo os pescadores que não são pescadores profissionais, não são esses que pescam para garantir a subsistência da sua família, acabam incorporando esse aprendizado do período da vazante também, do período da cheia, dos períodos da lua mais clara, mais escura, se está indo para crescente, se está indo para minguante, se está indo para cheia, se está indo para lua nova. É claro que isso também tem combinações com o deslocamento dos cardumes, com a época da piracema, com o tipo de florada que tem na beira do rio, o tipo de sementes, de frutos que está caindo, porque isso também pode atrair os peixes. Mas esses saberes que precisa de um domínio cognitivo para incorporar e poder utilizá-los no cotidiano. Tá fora também do nosso contexto da aula, eu só vou fazer um comentário bem rápido e relativamente apressado acerca de um elemento. Tem um conhecimento tradicional que não é coletivo, mas é tradicional. Então, não são todas as pessoas que moram numa mesma localidade que têm esse conhecimento, embora todas elas que nasceram naquela localidade possam ser definidas como uma comunidade tradicional. Mas no interior dessa comunidade tradicional, tem certos indivíduos que, ao pegar um pacu, que é um peixe muito apreciado no mercado local, ele olha para esse peixe e coloca de lado. E vai catando no meio de 20, 30, vai olhando e separando de lado. Aí, se você chega para ele e pergunta assim, mas esse é o mais bonito, por que tu não quer comprar esse? Aí ele diz assim, não, é porque arrupia. Ele vai cozinhar por muito tempo e não vai ficar macio. Quanto mais cozinhar, mais duro ele fica.
E eu já vi pessoas fazendo isso e não precisaram cheirar o peixe, porque diz que se cheirar, sente o cheiro da fruta que ele está comendo. A pessoa só olhou, só abriu e olhou. E eu não sei como se incorpora esse conhecimento, mas eu tenho clareza de que ele existe, porque a pessoa não errava um. E quem conhecia ela é uma senhora que mora lá na Brasília, bem no final ali da Rua da União. Pode entrar também para chegar à casa dela, eu não vou localizar mais ou menos. Aquela rua do antigo Matadouro, ali entra direto, e vai até onde tiraram as últimas casas lá, aí vira à esquerda. Ela mora na última rua que ainda ficaram casas. Aí dobra à esquerda e volta de novo para a esquerda, como se estivesse retornando para o Matadouro. Aí eu estou só abreviando porque fica mais fácil ir assim do que fazer todas as curvas, porque umas 3 ou 4 ruas antes, como eram mais de baixão, foi retirada a população. E a dela era um pouco mais alta, então ela ficou. E muitos conhecidos dela, eu estou dizendo isso de encontrar com ela na feira, ali na Brasília, na feira grande, né, do dia de domingo, onde vendem muitos peixes. Muitas famílias conhecidas dela esperam ela chegar para comprar o peixe. Quando ela chega, eles já vão se acomodando ali próximo dela para esperar, para solicitar que ela faça a escolha daquele que ela tem convicção de que não vai arrupiar, ela chama de arrupiar. Então, é um conhecimento incorporado, e não é um conhecimento que é muito fácil de socializar, né? Porque é um conhecimento que provavelmente resulta de uma prática ao longo de muito tempo, né? Ô, professor, Sim. eu fiquei até empolgado, ó, pensei que o senhor ia falar isso já, rupiar, para quando rupiar, fico empolgado aqui, mas... Que eu sabia qual era? Não, quando eu compro, é mais na sorte. Agora ela é esposa de um senhor que trabalhou um bocado de tempo comigo, me ajudando a limpar o terreno. Era um terreno bastante grande aqui no interior da cidade, ali no Sudão 2. Na verdade, são 8 terrenos agrupados numa única área murada. E aí, às vezes, ele trabalhava uma semana comigo. Ele mora lá para o Resende, 100 e poucos quilômetros aqui dentro do Açurini. E é a esposa dele que tem esse conhecimento, mas ele não consegue também identificar com segurança. E olha que eles moram juntos há uns 30 anos, e ele acompanha na compra de peixes no final de semana. Quando ele traz, tem vezes que pesca lá dentro e traz. Aí o máximo que ele consegue de interpretação, ao menos que ele socializa da interpretação que ele tem, né? Porque a gente diz, o máximo que a pessoa conhece é isso. Não, é o máximo que ela verbaliza daquilo que ela conhece. Provavelmente conhece muito mais do que isso, né? Mas, em geral, ele acredita que tem a ver com alguma fruta que o peixe come. E nem isso eu tenho muita convicção se é ou não é, né? Mas tenho a convicção de que tem pessoas que identificam com segurança a partir do conhecimento já incorporado. Nós teríamos mais facilidade de olhar para uma espiga de milho sem tocar nela, pela cor do grão, do caroço, identificar se ele vai cozinhar mais rápido, vai demorar mais, ou se ele ainda serve para comer como milho cozido, já serve mais para fazer pamonha, para fazer curau, algum outro tipo de comida. Mas pela coloração da vagem, identificar se já está amadurecendo, está verde, ainda se está verde em condições de cozinhar para comer, ou se já está verde, mas já está muito dura, e por aí vai. Que são também sistemas de conhecimento, mas aí não tão eficientes e eficazes
como de alguns camponeses e camponesas que identificam com muito mais segurança isso. E agora, como os outros já foram saindo, então posso combinar, só ficamos em 2, para reorganizar a continuação da nossa atividade para o início da próxima aula, então, da próxima segunda-feira, e eu tenho também que conversar com a coordenação da faculdade, para ver como está o calendário de vocês e ver se tem algum dia disponível para que eu possa repor as 3 aulas que eu não pude trabalhar em função da licença médica. Então, vou fazer isso junto à coordenação, mas também vou fazer isso dialogando com vocês, porque não adianta a coordenação dizer que tem esses 3 dias disponível se vocês estiverem assoberbados com outras atividades, isso não seria muito justo. Então, eu precisaria pactuar tanto com a coordenação quanto com vocês, mas aí, como ficamos muito poucos, é complicado, né? Como ficamos poucos agora no final da aula, da metade para o final, então eu vou fazer essa pactuação com vocês na aula da próxima segunda-feira à tarde. Tá? E então ficamos também com esse segundo texto. Certo, pode prosseguir, professor. Isso, ficamos também, então, com esse segundo texto do sistema de produção e sistema de saberes, para trabalhar no mínimo uma meia hora, uns 20 minutos com ele, e eu encaminho também o material para trabalhar, para ser lido e trabalharmos na próxima aula da segunda-feira. Provavelmente um documentário. E se puder combinar um documentário com um texto, eu vou tentar fazer isso. Tá? Tem que tentar adiantar, né, professor, nossa disciplina. Aproveitando o tempinho que ainda temos, o senhor tem algum material sistematizado, assim, com a questão de calendário lunar e época de colheita de algumas culturas, época de plantio, de semeio? Não, eu não tenho, mas tenho colegas que são ali da região de Abaetetuba que têm, a partir das pesquisas de campo que eles faziam, com as turmas lá do campus de Abaetetuba, mas são bem mais ligados à pesca do que à agricultura familiar. Embora estejam também ligados ao cultivo do açaí, né, a colheita do açaí, e agricultura mais ligado à macaxeira, a mandioca e a farinha, que é o que mais se produz naquelas regiões onde eles realizavam as pesquisas. Pois é. Desse cruzamento aí entre a natureza, a terra, os elementos da sobrenatureza, né? Como o Elias voltou à aula aí, e eu parti de um mesmo grupo que ele participa, e tem um senhor lá que ele tem bastante experiência, né? E ele falou sobre a enxertia no cacau, e a lua que ele prefere fazer enxertia é na lua minguante, devido o talo, o caule do cacau está menos aguado. Com isso, ele consegue um melhor pegamento devido à proliferação de fungo e etc. Ele já experimentou isso, entendeu? E ele compartilhou com a gente, eu achei isso importante. E assim, eu gosto também de estar passando à frente, né? Vai que alguém que deseja trabalhar com isso também possa estar experimentando para ver se realmente tem êxito. Porque se no limite, se você conhecer essas práticas, considerar que elas têm probabilidade de serem eficientes, né? De serem o resultado de testar, de implantar, de observar essa implantação, de observar esse desenvolvimento e por aí vai, e você consegue
ter também um bom domínio desse conhecimento atual, das tecnologias atuais, dos avanços atuais, do desenvolvimento de pesquisa na atualidade, tu está mais municiado de recursos para fazer um bom debate, uma boa argumentação, independente do local em que estiver fazendo isso. E, entre aspas, do público que estiver participando desse debate. É mais ou menos parecido com alguém que tem um bom domínio de conhecimento, um bom aprendizado, mas ele só consegue discutir se ele usar um computador e um data show. E aí ele vai precisar ir para uma comunidade onde nem energia elétrica existe ainda. Ele vai ficar completamente desassistido. Irão ficar reduzidas as possibilidades de dialogar com esses grupos. E tem alguém, um outro indivíduo, que tem essa mesma habilidade, essa mesma capacidade de conhecimento, de instrução, esse mesmo domínio teórico, domínio técnico dos elementos da agronomia, que tem a habilidade de trabalhar com data show, com computador, de usar um PowerPoint, de usar um Excel, de usar um projetor de imagens, mas também sabe utilizar um cavalete com cartolinas e escrevendo um manual ali, os elementos que quer discutir com a comunidade. Por certo que esse segundo vai estar mais preparado para fazer o debate, já que, passando pelo mesmo aprendizado no curso, é provável que tenham conhecimentos equivalentes, mas um vai estar mais habilitado para dialogar acerca desse conhecimento do que o outro, né? Porque não fica só reduzido ou relacionado a certos tipos de procedimentos tecnológicos, de equipamentos tecnológicos, de invenções tecnológicas, por aí vai, né? Então, utilizar todas as que estão disponíveis, todas as quais você tem acesso, né, porque tem vezes que existem, mas nós não temos ainda acesso a elas, mas não abrir mão da capacidade de dialogar com indivíduos que têm conhecimentos produzidos, mas que esses conhecimentos sequer estão ainda escritos, publicados, divulgados e por aí vai, né? E isso também é extremamente necessário para o nosso aprendizado no interior da academia. Por isso as pesquisas de campo são extremamente interessantes, as entrevistas, as conversas demoradas, os dias de campo em que se pode conversar com as pessoas que estão fazendo e produzindo, plantando, e ao plantar vão identificando as manchas amarelas nas folhas da macaxeira, nas folhas do milho, nas folhas do arroz, e vão tentando identificar o porquê que estão ficando amarelas, e tem um entendimento desse porquê, né? Nós podemos discordar deles e a partir do nosso conhecimento, demonstrar de forma eficaz que a resposta a que eles chegaram não é uma resposta muito eficaz, muito eficiente, mas se conseguimos dialogar com eles, podemos, de repente, incorporar boa parte do conhecimento deles e refazer parte do percurso dessa pesquisa realizada anteriormente, que subsidiou a nossa interpretação, e aí alargar a nossa capacidade de entendimento do porquê desse acontecimento, né? Isso também enriquece bastante o nosso aprendizado. É a capacidade de aprender com as pesquisas, de aprender com o domínio de tecnologias e de aprender conversando com os sujeitos da prática cotidiana, do fazer cotidiano, né? A partir das suas experiências, dos seus conhecimentos, dos seus aprendizados. É isso aí, professor, concordo com o senhor. E eu acredito que, enquanto profissional, enquanto futuro profissional, o profissional aqui da nossa região, principalmente da nossa região, por ter essa característica mais familiar,
se ele não pegar o conhecimento que ele adquiriu na academia e juntar, ou seja, colocar lado a lado ali ao conhecimento empírico, o conhecimento da população tradicional, enfim, familiar, se não juntar esses dois saberes, eu acredito que ele não vai muito longe. Eu acredito que ele vai ter uma certa dificuldade de exercer sua paixão, sua profissão, né? Porque uma vez que um vai agregar valor ao outro, né? Uma vai complementar a outra aqui. Tá certo, então vamos ficando por aqui na aula de hoje. Eu vou finalizar a gravação para poder começar o processo de baixar o arquivo, salvar, processar e depois reenviar no grupo para que vocês possam ou rever a conversa de hoje, nosso diálogo acerca dos textos, mas principalmente para aqueles que não puderam participar ter acesso e perceber até onde chegamos na discussão desse primeiro texto, já que o segundo fica para discussão na próxima segunda-feira. Ok, professor. Obrigado. Boa tarde. Nada, eu que agradeço. Valeu, professor. Obrigado. Até mais. Até segunda. Até segunda.